Olá, queridos alunos, boa noite. Aqui quem fala é o professor Alfredo Melo. Estamos aqui para mais uma aula para o nosso concurso da SEDUC. Está se aproximando a prova e a gente vai tentar aí dar todos os conteúdos até a data da prova, certo? Hoje a nossa aula antes de iniciar a aula, na verdade, quero pedir que vocês aí se inscrevam no canal, curtam o vídeo, recomendem, compartilhem. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, na medida do possível eu respondo. Outra coisa, sobre esse assunto de hoje, lá no Drive, onde naquela pasta do concurso da SEDUC, do endereço que eu disponibilizo aqui embaixo, que vocês podem baixar, há 9 apostilas de exercícios de substantivos, adjetivos e artigos, que é o assunto de hoje. 180 questões, certo? Então façam lá o máximo. Deixa eu só dar um pequeno lembrete. Eu uso um site de junção de questões, né? É um site que eu pago, lógico, que ele me fornece questões do assunto que eu quero, certo? Então, questões de concurso. Então, muitas das questões que tem nesse site e estão lá no exercício, na hora que eu faço a busca, a pesquisa, pode ser que não esteja relacionado ao assunto que eu dei. Então, se tiver alguma questão que não se relaciona ao assunto que eu dei, basta você ignorar e passar para a próxima, certo? Do assunto que foi dado. Diante disso, vamos lá. O assunto de hoje é português. Vamos falar sobre artigos, substantivos e adjetivos, certo? É um assunto um pouquinho denso, um pouquinho pesado, mas eu vou dar uma pequena dica para vocês do que cai, certo? Nós não vamos falar nesse vídeo sobre verbos, que é um assunto também grande, e nós vamos falar no próximo vídeo de português. Então hoje nós vamos falar basicamente desses três assuntos: artigos, substantivos e adjetivos. Aí você me pergunta, o que cai na prova sobre esses assuntos, certo? Basicamente, o que cai na prova sobre artigos, substantivos e adjetivos é você conseguir identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, conseguir identificar o artigo, se é um artigo ou se não é, e isso eu vou ensinar você a identificar, certo? Outra questão que cai muito é plural de substantivos. Plural de substantivos cai demais, certo? Eu vou dar o assunto completo, mas vocês atentem para esses três pontos. Você vai ter que saber identificar o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um artigo. Você vai ter que conseguir fazer o plural desses substantivos, desses adjetivos e desses artigos. Então, basicamente é isso que cai em provas de concurso no nível que nós estamos, no nível fundamental, nesse caso, vocês vão ver lá nas questões dos exercícios, que é isso que mais consta nas questões, mais consta nos enunciados. Então fique bem atento para você identificar. Se você conseguir identificar o que é um substantivo, um adjetivo e um artigo, já é 70% do assunto você vai estar ciente. Vamos lá. A gente vai começar com o artigo, que é a parte mais simples, os artigos, certo? Artigo é uma palavra que ele vai acompanhar, entendam, acompanhar. Se vai acompanhar, ele vai estar ao lado do substantivo, certo? E essa palavra, que é o artigo, ele vai indicar o gênero e o número. O que é gênero? É se o substantivo é masculino ou se ele é feminino, certo? E o que é o número? É você saber se ele está no plural ou no singular. Na nossa prova, nós vamos falar de dois tipos de artigo. O edital pede, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Quando a gente fala em definição, nós estamos falando de algo que especifica, algo que ao falar de certa coisa, ele torna aquilo único. Então, quando nós falamos em artigos definidos, nós estamos falando em que sempre vai ser as palavras
o, a, os, as. O que é um artigo definido? É aquele que é específico. Por exemplo, o carro. Você sabe que aquilo é específico. Você sabe que é o carro. É aquele carro que eu estou apontando. Certo? Agora, se eu não consigo identificar, eu uso um artigo indefinido. Ou seja, é uma palavra que vai me dar uma ideia vaga sobre certa coisa, sobre certo substantivo. Por exemplo, um carro. Pode ser qualquer carro, estou falando de um carro. Então eu não estou especificando. Certo? Atenção, isso é muito importante. Artigo ele tem que concordar obrigatoriamente em gênero, ou seja, masculino e feminino, e em número singular ou plural com o substantivo. Se eu estou falando de casa, casa está no singular. Então o artigo vai ser o quê? Se for definido a casa, porque está no singular. Se o substantivo tivesse casas, o artigo estaria no plural, as casas. Então ele tem que concordar, certo? Nós temos apenas 8 artigos. 8 artigos. São eles, olha só, os artigos definidos, masculino e feminino, no singular o, a, no plural os, as, o livro, a casa, os livros, as casas, e os indefinidos, masculino uma, uns, umas, o homem, a mulher, os homens, as mulheres. O que você precisa saber sobre artigo para sua prova? O artigo ele sempre vai estar ao lado de um substantivo. Sempre ele tem que estar ao lado do substantivo. Se o o e o a não está ao lado do substantivo, ele não é um artigo. Ele tem que estar ao lado. Veja aqui, o livro. O livro, ó. O livro, entendeu? Opa, voltar aqui. O livro. O artigo está ao lado do substantivo. Se ele não estiver ao lado, atente para isso. Se ele não estiver ao lado, ele não é um artigo. Uma mulher ao lado do substantivo. Então decore. Quantos artigos nós temos? 8. Quais são os definidos? O, a, os, as. Os indefinidos. Uma, uns, umas. Perfeito, vamos lá, seguir. Olha essa questão aí, ó. Marque a alternativa correta. O, a, os, as são artigos definidos. Está correto? Perfeito. Está correto, é isso mesmo. O, a, os, as são artigos definidos. Uma, uns, umas são adjetivos? Não, são artigos indefinidos. O, a, as são artigos indefinidos? Não, são artigos definidos. Uma, uns, umas são artigos definidos? Não, são indefinidos. Então, sobre artigo, para minha prova, professor, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que existem 8 artigos, certo? Que são definidos, que são separados, que são classificados em definidos e indefinidos. Quais são os definidos? O, as, os, as. O, a, os, as. Quais são os indefinidos? Uma, uns, umas. É isso que você precisa saber. E a regra de ouro: artigo sempre está ao lado do substantivo. Se ele não está ao lado do substantivo, ele não vai ter a função na frase de artigo. Ele vai ter uma outra função que eu não vou explicar agora para a gente não misturar as coisas. Certo? Então, artigo básico é isso. Vamos lá, uma parte muito importante, que são os substantivos. Talvez nós não tenhamos aprendido na escola, ou talvez até já tenhamos nos esquecido do que nós aprendemos. Mas vamos lá, o que vem a ser o substantivo? Você já olhou que tudo ao seu redor tem um nome? Você já olhou que todas as coisas que você conhece, imagina, têm um nome? Por exemplo, o veículo que você anda é um carro, é um ônibus, é uma bicicleta, é uma moto, certo? O local que você dorme é uma cama, é uma rede. A roupa que você veste é o quê? É uma blusa, uma calça. Então, substantivo é
qualquer palavra que nomeia qualquer coisa que existe, é tudo aquilo que dá nome. Entendam, dá nome aos seres. O que são seres? Seres são aquelas coisas reais ou imaginárias. Um ser que é real, um animal é um ser real. O que é um ser imaginário? Vamos falar Saci Pererê, Boitatá. Então isso são seres imaginários. Você tem que imaginar o seguinte, ó, substantivo é tudo aquilo que dá nome para alguma coisa. Se alguma coisa tem nome, ele é um substantivo. Se alguma coisa é identificado por uma palavra, por um nome, é um substantivo. Exemplo aí, ó, casa, avião, grito, música. Olha só, o que é substantivo, professor? É tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente ou tudo que você imagina. Olha, tudo que você sente é importante, porque sentimentos são substantivos. Amor, felicidade, tristeza, gratidão, tudo isso são substantivos, certo? Vamos lá. Substantivo, ele pode variar em gênero, número e grau. O que é gênero? Masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Entendam, gente. Professor, qual é o básico que eu tenho que saber substantivo? É saber identificar o que é um substantivo. Tudo, atenção, tudo que tem nome. O que é nome? É a palavra que você usa para representar certa coisa. Televisão, computador, que mais? Cadeira, mesa, ou seja, tudo tem um nome. Esse nome é o substantivo. Para a prova, você precisa aprender a identificar o que é um substantivo, certo? Se você não consegue identificar que isso é um substantivo, você está com um problema. Você precisa identificar. Vamos lá. Nós vamos falar sobre classificações de substantivos, beleza? Isso é importante? Sim. Isso vai cair na prova. Eles vão me pedir para eu classificar um substantivo. Quase 95% de certeza de que não. Eles não vão pedir para você dizer isso é um substantivo comum, isso é um substantivo próprio. Eles não vão lhe pedir isso, certo? Eles não vão lhe pedir. Eu vou já mostrar para vocês como eles não vão lhe pedir isso. Mas vamos lá. Os substantivos, eles têm uma classificação. O que é essa classificação? E eu ressalto uma coisa que é importante. Uma palavra, um substantivo, ele necessariamente não precisa ter apenas uma classificação. Ele pode ter mais de uma classificação. Ele pode ser um substantivo comum e pode ser concreto e entre outras coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, o que é um substantivo comum? É aquele que dá nome a seres da mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, quando eu falo apenas cidade, eu posso estar falando de qualquer cidade do mundo. Quando eu falo apenas animal, posso estar falando de qualquer animal. Então, o substantivo comum é aquele que é aquele que dá nome a uma espécie de forma genérica. Quando eu falo boca, eu não sei qual boca eu estou falando. Beijo, tudo isso é genérico, certo? Então, quando o substantivo ele representa uma coisa genérica, ele é um substantivo comum, certo? Agora, se eu não represento algo genérico, mas eu estou representando algo específico, de uma forma particular, designando algo de forma particular, esse substantivo ele passa a ser substantivo próprio. Isso nós vemos principalmente em nome de pessoas, nome de cidades, países, equipes de futebol, continentes, certo? Beleza. Então, vá olhando as palavras e vá percebendo que todos eles são substantivos. Você não vai ter dificuldade na hora da prova. Por quê? Porque você só vai ter que identificar três coisas. Se é substantivo, se é adjetivo e se é artigo. Substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Artigo é aquilo que define, é aquela palavrinha que está ao lado do substantivo para definir gênero, número e grau. Certo? Vamos lá. O que é um substantivo abstrato?
é, é aquilo que define, é aquilo que nomeia qualidades que dependem de outros seres. Isso aqui tem uma coisa muito importante, que o substantivo abstrato é aquele que vai se relacionar, é aquele que vai demonstrar quase sempre sentimentos, quase sempre estados de espírito. Olha aí, alegria, beleza. É importante você não confundir substantivos abstratos com o adjetivo. O adjetivo ele é uma qualidade, ele é uma característica, certo? Quando eu digo beleza, eu não estou dando uma característica, certo? Eu estou apenas atribuindo a algo uma qualidade, mas essa qualidade ela precisa estar atrelada a algo, algo concreto, certo? Então, os substantivos abstratos, a regra geral, é aqueles que representam algo que não é palpável, por exemplo, sentimentos e outras ações. Vamos lá, para o próximo, substantivos concretos. É aquele que vai falar, vai designar seres cuja existência ela é própria. Ela não depende de outra coisa para existir. Ela é independente. E isso pode ser, você diz concreto, então concreto é só aquilo que existe. Não. Concreto é aquilo que pode estar no mundo real ou no imaginário. Exemplo, beija-flor, mulher, Deus. Saci, mãe d'água. Mãe d'água, saci, não é algo que está no mundo real, é algo do imaginário. Mas é algo que ele é considerado substantivo concreto. Por quê? Porque a existência disso independe de estar atrelado a outra coisa. Certo? Reforçando. Na sua prova, o básico vai ser você saber identificar o que é um substantivo. Próximo, substantivo primitivo. São os nomes que não derivam de outros nomes, certo? A palavra ao se formar, ela não depende, ela não vem de outro nome, de outra palavra. Olha o exemplo aí. Dia. Dia, ele já é raiz. Ele não é originado de outra palavra. Mas há palavras que são originadas de dia. Por exemplo, diariamente. Aí temos aí outras palavras. Ó, mar. Olha só, mar é primitivo, não depende de outra palavra, não vem de outra palavra. Mas maremoto, ele não é primitivo. Ele vem de... É uma palavra que deriva de mar. Então, primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Certo? Vá copiando, vá anotando. Beleza. Se nós temos o primitivo, que não deriva de nenhuma, nós temos os derivados, que para se formar, ele depende de outra palavra. Aí, diarista, noitada, certo? Vamos lá, nós temos os substantivos simples. É aquele que é formado de apenas uma palavra, apenas um elemento. São os nomes que são formados de apenas um radical. Ó. Pau, flor, couve. Já os compostos são aqueles que são formados de dois ou mais elementos. Atenção! Substantivos compostos podem ser separados por hífen, caso aí caneta tinteiro, ou não, pode ser a junção de duas palavras simples. Ó, passatempo, você juntou passa e tempo e formou uma única palavra. Então, substantivo composto é isso, beleza? Vamos lá, substantivos coletivos são aqueles substantivos que vão lhe mostrar, vão lhe apresentar um conjunto de seres da mesma espécie. Quando nós falamos da flora, nós estamos falando de todas as plantas de uma região. Quando nós estamos falando de tertúlia, nós estamos falando de um conjunto de pessoas amigas. Quando nós estamos falando de floresta, nós estamos falando de um conjunto de árvores. Quando nós falamos de paná-paná, nós estamos falando de um conjunto de borboletas. Vamos lá, como eu disse, reforçando, um substantivo ele pode ter ao mesmo tempo várias classificações.
Mesa aí pode ser comum, concreto, simples e primitivo. Vamos lá. Esse é um assunto importantíssimo. Porque o que eu disse que cai? Você tem que saber, você tem que identificar o substantivo e você tem que, principalmente, flexionar na questão de número. O que eles mais pedem em concurso é a flexão de número, é você colocar no plural. Então o substantivo ele pode variar e pode se flexionar de 3 formas: gênero, masculino e feminino, número plural e singular, grau diminutivo e aumentativo. O gênero masculino é o que fica claro no substantivo é que o que é masculino quase sempre vem antecedido, certo? Vem anteposto do artigo o. Lembra de artigo. O artigo tem que estar ao lado de substantivo. Ó, o gato eu sei que é masculino. O homem eu sei que é masculino. O telefonema eu sei que é masculino. Já o feminino, na regra geral, ele está aí anteposto do artigo a. A gata, a mulher, a pessoa, certo? Esse é o básico, isso é fácil. Só que há algumas palavras que o feminino e o masculino eles têm uma diferenciação na sua formação. O que é isso? Há substantivos que são chamados de biformes, uniformes e comuns de 2 gêneros. O que são substantivos biformes? São aqueles substantivos que eles vão indicar o nome de seres, certo? E o nome desse ser vai estar relacionado ao sexo. O substantivo biforme é aquele que tem 2 formas. Lembra de bi? 2, né? Bi, 2. Ele tem 2 formas no substantivo biforme, um para o masculino e um para o feminino. Nós temos aí exemplo, ó, gato, nós sabemos que tem a gata, certo? Homem, nós sabemos que o feminino de homem é mulher. Poeta, poetisa, prefeito, prefeita. Substantivos biformes a gente não tem dificuldade de identificá-los, certo? E nós vamos aí ver a regra da formação aí do feminino dos substantivos biformes. Ó. A principal regra de formação do feminino é a troca da vogal final. Nós vemos aí ó, o amigo, a amiga. Essa é a regra básica. O estranho, a estranha. Só que eles não vão lhe perguntar a regra básica, certo? Eles vão lhe perguntar as exceções. E as principais exceções é a que nós vamos falar agora. Certo? Toda vez que a palavra no masculino terminar em or, exemplo, embaixador, quando ele for para o plural, você acrescenta ora. Anotem isso e treinem. Então, qual é o masculino de embaixador? Ou seja, você altera o artigo na frente e tem que alterar a palavra também. Ó. O embaixador, a embaixadora. Há 2 formas, isso é um substantivo biforme. O professor, a professora, o doutor, a doutora. Perfeito. Essa é fácil. Certo? Quando o substantivo ele terminar em ex, o feminino ele é formado por esa. Freguês, freguês. Você tem que anotar isso. Inglês, inglesa. Camponês, camponesa. Regra básica, fácil, porque é do seu cotidiano. Certo? Agora nós vamos nas difíceis. Na mudança aí do masculino para o feminino, que são um pouquinho mais complicadas, certo? Toda vez que o substantivo masculino terminar em ão, ele pode formar o feminino em oa, em an ou em ona. Presta atenção aí, ó. Pavão, qual é o plural de pavão? Pavoa. Melão, meloa. Patrão, patroa. Cidadão, cidadã. Campeão, campeã. Anão, anã. Comilão, comilona. Valentão, valentona. Solteirão, solteirona. Atenta à impressão de uma palavra, folião. O feminino de folião é foliona. Então, o substantivo masculino terminado em ão, ele pode formar o feminino acrescentando oa, an e ona. Então você vai fazer isso de acordo com analisando a palavra,
certo? Folioa não seria, né? Foliã poderia estar certo, mas não é. O correto é foliona. Aí nós temos a exceção, ó, barão, baronesa, né? Não é formado nem por ua, nem por an, nem por ona. Cão, cadela, ladrão, ladra. Certo? Aí nós temos dor, se você termina em dor ou tor, o feminino é formado por tris. Embaixador, embaixatriz. Imperador, imperatriz, ator, atriz, certo? Vamos lá, essa aqui ela trouxe polêmica principalmente por causa da presidente Dilma Rousseff, que ela dizia que ela tinha que ser chamada como presidenta, certo? Não está incorreto. O presidente ele tem previsão na nossa língua há muito tempo, não é recente. Há escritores aí do século XIX que já escreviam presidenta. Então aí há palavras, substantivos masculinos que parei para o feminino, ele troca o E pelo A, presidente, presidenta, governante, governanta, e assim por diante, certo? Outras flexões. Eu não vou explicar, esse PowerPoint ele está disponível lá no Drive, nesse link que tem embaixo, você pode acessar, anotar, copiar, não dá para me explicar tudo, senão vai ser muito tempo. Então você vai anotar e vai trabalhar escrevendo. Professor, como é que eu decoro? Escrevendo. Como é que eu aprendo? Escrevendo. Se você não escreve, nem adianta. Se você só assiste a aula sem copiar, não adianta, certo? Próximo, feminina e dos substantivos biformes. Essa aqui é um resumo. Esse é o resumo, ó. Então, esse é o resumo que você vai anotar aí no seu caderno. Vamos lá. Substantivo biforme é aquele que tem duas formas, uma para o masculino, uma para o feminino. Mas só que há os substantivos uniformes. Os substantivos uniformes, eles têm apenas uma forma. Isso serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E há três classificações. Os epicenos, os sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Vamos lá. Os epicenos são aqueles que se relacionam principalmente a animais, a bichos, certo? Parem, pause, anotem e vejam aí, ó. O abutre, não tem a abutre. A águia, não tem o águia. E todas essas palavras aí, ó, gavião, girafa, gorila, cavalo marinho, todas com esse artigo. Ele vai se manter esse artigo. E como é que eu vou identificar então o animal? Incluindo a palavra macho ou fêmea, o abutre macho ou abutre fêmea, o escorpião macho, o escorpião fêmea, o jacaré macho, o jacaré fêmea. Não existe jacaroa, tá? Não existe jacaroa. O tigre. Tigre, ele é uma questão bem polêmica. Tigre é um substantivo uniforme, ou seja, serve tanto para o masculino quanto o feminino. Tigre macho, tigre fêmea. Aí você vai dizer, mas professor, tem tigresa. Essa terminação isa com ESA, ele não se aplica a animais. Ele não pode usar. Você não pode falar tigresa, certo? Não vou explicar, também perderia muito tempo. Mas tigre é substantivo uniforme, ou seja, tem apenas uma forma. Então anote, pare, anote aí e exercite. Já os sobrecomuns, aí ó, se relacionam mais a pessoas, certo? Tem só um gênero e serve para dois. Quando a gente falou algoz, pode ser tanto homem quanto mulher. Anjo, o apóstolo, não tem a apóstola, o apóstolo, é o apóstolo, tanto para homem como para mulher. O carrasco, uma coisa que nós erramos muito, cônjuge. A palavra não tem a cônjuge, é o cônjuge, tanto para o homem quanto para a mulher. E assim sucessivamente. O champanhe é o champanhe, é o champanhe. O sósia não tem a sósia. O maracajá. E assim por diante, certo?
Parem, anotem e escrevam. Já a gente viu que o substantivo uniforme, o artigo, ele é o mesmo para os dois. No substantivo comum de dois gêneros, certo? A palavra ela se mantém, só que o artigo ele vai indicar qual é. O agente, a agente, anarquista, o anarquista, a anarquista, e assim sucessivamente. Anote aí para você saber. Vamos lá. Essa é a parte mais importante. Plural dos substantivos. Plural do substantivo. A regra básica é o que? É você formar o plural acrescentando S. Acrescentando S. Colega, colegas. E o artigo lá também variando para concordar com ele, certo? Essa é a regra geral. Ele vai colocar fácil assim na tua prova? Não. Então, aí as especificidades. Ó, todo substantivo que terminar em ao, el, ol, u, você vai tirar o L e acrescentar IS. Jornal, jornais. Papel, papéis. Essa é fácil, é a regra básica. Quando o substantivo terminar em R e Z, você vai acrescentar ES para formar o plural. Amor, amores. Luz, luz e as demais palavras. Isso é uma regra que você tem que seguir. Certo? Substantivo terminado em S. Caso o substantivo terminado em S for paroxítono, o que é paroxítona? A sílaba tônica é a penúltima. O plural será invariável. Caso seja oxítona, sílaba tônica é a última, você acrescenta ES, certo? Aí, ônibus. Ele é uma palavra terminada em S. Ele é paroxítona. Se nós formos separar, ele é paroxítona. Então, não tem plural. Você não forma plural de ônibus. Certo? Aí nós temos país. Ó, ela é uma palavra oxítona. Plural vai para países. Substantivos terminados em N. Plural é S. Essa é fácil. Abdômen. Abdômens. Pólen. Pólens. Substantivos terminados em M. Plural é NS. Também é fácil. Vamos lá. Essa é importante. Essa é importante. Substantivo, todo substantivo terminado em X, não há plural. Plural ele fica invariável, certo? O tórax, os tórax. O xerox os xerox, as xerox, certo? Então, substantivo que terminar em X, ele não acrescenta nada ao ir para o plural. Se ele te pedir o plural de tórax, é tórax. Já os substantivos terminados em amo, ele tem 3 variações. É essa que é a mais importante. Ó. A palavra terminada em ão, porque nós costumamos confundir muito as palavras terminadas em ão. Então, substantivos terminados em ão pode formar o plural com ons, ãs e ãos. Exemplo aí, ó, eleição, qual é o plural? Eleições. Pão, pães. Cidadão, cidadãos. Não é cidadãs, é cidadãos. Certo? Vamos lá, e a gente vê aí ó, o plural de substantivos compostos. A gente tinha visto lá o plural de substantivos simples. Os substantivos compostos, se ele não tem hífen, ele segue a mesma regra anterior. Ou acrescenta S ao fim. Aí se terminar com OL, você tira o L e acrescenta um S. Pontapé, oxítona aí, ó. Você acrescenta um S. Mal me quer, mal me queres. Certo? Segue a mesma regra. O problema está quando nós colocamos um hífen. Quando o substantivo composto ele tem hífen, certo? Qual é a regra no substantivo composto? Para formar o plural. Se as duas palavras forem substantivo, apenas a primeira vai para o plural ou tem que ir as duas. Ou fica palavras,
primeira chave ou palavras-chaves. Nunca palavra-chaves. É só a primeira que vai para o plural ou as duas. Mas tem que ver, ó, palavra, substantivo. Chave, substantivo. Couve, substantivo. Flor, substantivo. O que é substantivo? É aquilo que dá nome às coisas. Bomba, substantivo. Relógio, substantivo. Ou vai só a primeira ou as duas. Em todos os demais casos, se for formado de substantivo e adjetivo, adjetivo e substantivo, numeral e substantivo, os dois elementos vão para o plural. Olha só, esse é importante. Dias da semana. Como é que é o plural de dias da semana? Os dois vão para o plural. Segunda-feira, segundas-feiras. Quinta-feira, quintas-feiras. Certo? Se for substantivo, substantivo, uma vai para o plural e a segunda não, ou as duas. Se for substantivo e adjetivo, as duas vão para o plural. Vejam aí, ó. Agora, se no meio da palavra tiver um verbo, que eu acredito que não pode ter, pode cair na prova de vocês, somente o segundo elemento é que é flexionado. Veja aqui, o guarda-roupa. Guarda de guardar é um verbo. Roupa é um substantivo. Então fica o que? Guarda-roupas. E assim sucessivamente. Mais outras regras que vocês vão ler e vão entender. Eu acredito que não vão cair palavras difíceis para se formar o plural. Mas anotem os casos, anotem as regras. Grau, isso é importante, certo? O que é grau? É aumentativo e diminutivo, certo? Você pode formar o aumentativo, você pode formar o diminutivo de duas formas, da forma analítica e da forma sintética. O que é da forma analítica? Você vai acrescentar um adjetivo, uma qualidade que vai indicar o aumento ou a diminuição. Por exemplo, eu quero dizer que eu quero dar o aumentativo do copo. Eu posso dizer copo grande. Essa é a forma analítica. Pedra colossal. Trabalho enorme. Isso vai cair na prova de vocês? Não. Eles vão lhe pedir a forma sintética. Forma sintética é aquela que tem aumentativo e diminutivo, formada através da junção de uma palavrinha ao fim. Olha aqui, ó. Os exemplos, o que são os regulares? Os aumentativos e diminutivos regulares. É aqueles faces que você acrescenta o ão, isão para o aumentativo, e inho, izinho para o diminutivo. Olha aí, ó. Amigão, amigo, amigão, atlas, atlasão, fita, fitão, funil, funilzão. Essa é a forma regular. Você só acrescenta o ão ou zão para o aumentativo, inho e zinho para o diminutivo, certo? Você vai olhar, anotar, parar o vídeo e ver as questões aí. Só que tem a flexão irregular, é aquela que não segue um padrão. É aquela que cada palavra ela tem um aumentativo diferente, um sufixo diferente. Veja aí, ó, você vai também parar e anotar para você decorar. Ó. Ave, avejão. É interessante que algumas palavras você não está acostumado. Olha aí, ó, boca, bocarra. Calor, qual é o aumentativo de calor? Canícula. Ó, escada, escadaria, fogo, fogaréu e assim por diante. Olha, gato, qual é o aumentativo de gato? Gatão? Não, gatarrão. Quer dizer, o gatão, o gato, o aumentativo é o gatarrão. Você vai parar, anotar e decorar. Mais alguns exemplos.
Vamos lá. Vamos para os adjetivos, beleza? Nós já vimos que o substantivo é aquela palavra que dá nome às coisas, que identifica as coisas, certo? O artigo é aquilo que define o substantivo, se ele é masculino ou feminino, se ele é definido ou indefinido, se ele é singular ou plural. O artigo eles têm que estar ao lado do substantivo, certo? E o que vem ser o adjetivo? O adjetivo é aquela palavra que vai dar uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado a quem? Ao substantivo. Olha só. Nós aprendemos na escola, a maioria, que adjetivo é que é uma qualidade. Mas o adjetivo ele não é só uma qualidade. O adjetivo ele é uma característica também. Por exemplo, camisa azul. Camisa é substantivo, né? Estamos dando um nome para a camisa. Nós estamos dizendo que ela é azul. Ser azul é uma qualidade? Não, ser azul não é uma qualidade. Ser azul é uma característica. Então, tudo aquilo que dá uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado ao substantivo, ele é um adjetivo. Então, adecore isso, porque você vai precisar identificar. Assim como os substantivos, adjetivo também varia. Gênero, número e grau. Vamos lá. O adjetivo ele pode ser simples ou composto. O que é o simples? Formado de apenas um radical. Olha só, atente para isso. Ó. A, o que é a? Artigo. Maçã, o que é maçã? É o substantivo. Seria um verbo, certo? Vermelho, o que é vermelha? É um adjetivo, é uma característica. Característica do que? Da maçã. Se é uma característica da maçã, é uma característica do substantivo, ele é um adjetivo. O menino, o artigo, menino, substantivo, certo? É verbo novamente, muito bonito. Bonito é o que? É uma característica do menino, então é um adjetivo. O muito aí nós estamos alterando o grau. Isso é um superlativo, certo? Analítico. Você está acrescentando um adjetivo a um adjetivo. Muito é uma quantidade, certo? Minha mãe está zangada. Minha é artigo? Não, não é artigo. Mãe, substantivo, está, verbo. Zangada é uma característica de como ela está. Um estado em que ela está, então é um adjetivo, certo? O adjetivo composto é aquele que ele é formado por dois radicais, por duas palavras, ó. Vestido, verde, escuro. Isso é uma palavra só, isso é um adjetivo. Isso é uma característica do vestido. Vestido é substantivo, verde escuro é adjetivo, certo? Então, o que eu estou dizendo? Que esse meu adjetivo é composto de duas palavras, então ele é um adjetivo composto. Meu pai é franco-brasileiro. O que é franco-brasileiro? Tem origem francesa e brasileira. Adjetivo composto. É uma característica. E assim sucessivamente. Assim como nos substantivos, os adjetivos eles também podem ser biformes ou uniformes. Mas os adjetivos são mais fáceis de você identificar. Você consegue, pelo seu conhecimento, identificar. Temos aqui a menina simpática, menino simpático. Alteração aqui da desinência. Então, o A representa o feminino, o O o masculino. Só que há alguns adjetivos que são uniformes. Feliz. Menina feliz, menino feliz. Não tem alteração. Azul, não tem alteração.
tanto para o masculino quanto para o feminino. Certo? Número. O que é número? Plural. Plural, nós seguimos as mesmas regras dos adjetivos lá. Então, a principal regra é o que? Acrescentar S ou S, modificação aí, ó. Quando o adjetivo ele é composto, certo? Para você formar o plural, você só precisa alterar o último adjetivo, ó. Afro-brasileira, afro-brasileiras. Mal educado ou mal educados. Mas se esse adjetivo composto na última palavra for formado por um substantivo, ó, amarelo é qualidade, amarelo é característica, amarelo é característica. Por ser característica é o que? Adjetivo, parei de substantivo a artigo, certo? Canário é qualidade? Canário é característica? Não. Canário é um substantivo, é um pássaro, não é? Quando eu digo que a minha cor é amarelo, canário é o amarelo da ave, né? Do canário. Então, nesse caso, quando a palavra ela é formada por um adjetivo e um substantivo, ele não altera. Ele permanece no plural a mesma palavra. Olha. Certo? E como nós formamos os graus dos adjetivos? Nós formamos aí o grau normal. Nós podemos formar de duas formas, de três formas. Tanto através do grau normal, do grau comparativo ou do grau superlativo. Certo? Como é que seria o grau normal de um adjetivo? Exemplo, Mateus é inteligente. Eu posso formar Eu posso formar também aí, ó, usar o adjetivo, alterar o grau dele, usando um grau comparativo de superioridade. Ó. O Mateus é mais inteligente. Ele está comparando. Eu posso usar grau comparativo de inferioridade. O Mateus é menos. Grau comparativo de igualdade. O Mateus é tão inteligente. Ou o superlativo, o Mateus é o mais inteligente da turma, certo? Mas provavelmente o que vai mais cair o que tem mais possibilidade de cair, se cair, é o grau superlativo analítico, sintético. É aquele que nós muito usamos, que tem esse final íssimo, inteligentíssimo. Olha os principais exemplos aí, ó. Absolutos sintéticos. Acre, acérrimo, ágil, agilíssimo e assim por diante. Olhem aí, anotem. Próxima. Anotem. Próxima. Anotem. Mais. E finalizamos. Vamos lá. Vamos resolver alguns exercícios aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu achar aqui. Português. Aqui, português. Esse é o... Esse é o primeiro. Vamos lá. Deixa eu para cá. Olha como cai a questão do concurso. Deixa eu tentar minimizar aqui. Beleza, vamos lá. Ele me dá um texto,
Não vou ler o texto, você lê depois lá. E ele me dá um fragmento do texto. Ele diz: o homem de barba grisalha, mal aparada, vestindo jeans azuis, camisa xadrez e jaqueta de couro, sentou-se no banquinho alto do balcão do botequim e ficou esperando sem pressa que o rapaz viesse atendê-lo. Vamos lá. Pergunta: dentre as palavras abaixo, presentes no trecho em análise, assinale a única que não pode ser classificada como adjetivo. Não. Então ele está me pedindo aqui para me dizer qual é que não é adjetivo. Certo? O que nós vimos? O que é adjetivo? Qualidade ou característica. Vamos lá para a primeira palavra. Grisalha. A gente vai aqui no texto e vê. Ó. Grisalha achamos aqui. Ó. Certo? O que eu disse? Adjetivo, ele dá uma qualidade ou uma característica do que? Do substantivo. Então, qual é o substantivo? Aqui, ó, barba, certo? A barba, ao dizer que a barba ela é grisalha, eu estou dando uma característica da barba? Sim, eu estou dando uma característica da barba. Então, grisalha, nesse contexto, ele é um adjetivo. Próxima, xadrez. Achamos no texto, ó, camisa, xadrez, certo? Qual é o substantivo? Camisa. Você pode dizer, ah, mas xadrez também é um substantivo, certo? Mas não nesse contexto. O que ele está me dizendo? Que a minha camisa ela é xadrez, é aquelas camisas quadriculadas. Se eu estou dizendo que essa camisa ela é xadrez, xadrez está me dando que uma característica da camisa. Então, xadrez nesse contexto, no contexto aqui do fragmento apresentado, ele é um adjetivo. Próximo, azuis. Você acha no fragmento onde está azuis. Deixa eu achar. Vestindo jeans azuis, beleza. Quando ele me fala do jeans, o que é um jeans? Acontece, o jeans, jeans é uma marca seria uma marca, né, de calça, aquela calça grossa, daquele pano grosso, que quando foi criado para quem? Para os mineiros. Precisavam de calças resistentes, por isso usavam aquele pano grosso, certo? Então jeans era uma marca de calça. Só que ficou tão famosa que hoje em dia, quando nós nos referimos a um jeans, nós estamos nos referindo a quê? A calça, a própria calça. Então, quando eu falo jeans azuis, eu estou dizendo o quê? Que a calça, o jeans, então o jeans aqui, ele é um substantivo, ele não é uma característica, não é uma qualidade, ele é um substantivo. E azuis, o que é? Azuis é uma característica da calça. Característica do jeans. Então, azul é o que? Uma característica. Se é uma característica, ele é um adjetivo. Certo? E partimos para a última, jeans. Como eu acabei de explicar, jeans. Jeans aqui ele não é uma característica ou uma qualidade. Jeans é um substantivo. Então, qual é a resposta? Letra D de dinossauro. Aqui, ó. Beleza? O que eu lhe falei? Ou ele vai pedir para você identificar ou vai pedir plural. Olha só, ele me diz, ó, o plural de balcão é balcões. Assinale a alternativa em que se indica corretamente o plural do substantivo, certo? Você vai analisar um por um e ver qual é o correto. Qual é o plural de irmão? É irmões? Não, é irmãos. Qual é o plural de mão? Mãos. Qual é o plural de limão? Limões. Então, essas três estão erradas. Qual é o que está correto? Apenas a letra B. Pão. Plural de pão é pães. Olha só a terceira questão aqui, ó. Ele me dá um texto, estranhas gentilezas. Aí, ó, o que pede a questão, ó? No título do texto são empregadas duas palavras que devem ser classificadas.
Aí vocês vão fazer, né? Certo? Aqui, ó, assinar 4. Assinale a alternativa onde tenha palavras que não sejam substantivos. Então, português, substantivo, adjetivo e artigo é você identificar somente isso. É o que as questões pedem. Ó. Qual é a alternativa que tem palavras que não sejam substantivos? Ó? Menina é substantivo? Sim. Elefante é substantivo? Sim. Presidente também. Sacerdote substantivo, aviador, cantor. Senador, doutor e avô. Todos substantivos, certo? Qual é a única opção que não tem substantivos? Aqui, ó. Bom. Bom é o que? Qualidade. Forte, qualidade. Feliz é um estado, uma característica. Então aqui são todos o que? Adjetivos. São todos adjetivos. Próxima. Olha só, essa aqui pediu coletivos, ó. Por isso é importante estudar também lá. Marque a alternativa onde temos substantivos coletivos. Pai, você vai olhar um por um. Pai não é coletivo, rei não é coletivo, padre não é coletivo. O único que tem coletivo aqui é exército, conjunto de soldados, rebanho e constelação. Isso aqui tá facílimo. E assim sucessivamente, gente. Não vou me aprofundar aqui, senão eu vou fazer as questões e vocês não vão fazer. Mas treinem, treinem e treinem. Então, um abraço para vocês. Os exercícios, como eu disse, pelo link. E continuem aí com a gente.